Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Hoje aí nós vamos ler livro de Josué. Estamos lendo aí livro de Josué. Nós vamos ler hoje o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que o Senhor nos dá vitória a cada dia. Maravilha, né? Vamos estar dando início, então, hoje na leitura, no capítulo 4, né? Ontem nós lemos o capítulo 1, 2 e o 3. Então, hoje é 4, 5 e 6. 3 capítulos aí por dia, desse plano de leitura. E tem sido bênção do alto. Poder ler as escrituras, não apenas ler, mas meditar na palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus e procurar a cada dia colocá-la em prática, fazer com que a palavra de Deus em nossas vidas seja plena, seja viva, seja plena, seja eficaz, seja real. A maior dificuldade do cristão é fazer com que a palavra de Deus seja real em sua vida, seja presente. Se isso acontecer, se nós conseguirmos colocar em prática o que a palavra do Senhor nos ordena, nos orienta, a nossa vida é transformada. Sem a ajuda de Deus não é possível. Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, nos ensinar, nos lembrar, trazer a nossa memória e nos impulsionar a colocar em prática. No capítulo 4, nós vamos ver que Israel vai erguer monumentos na travessia do Rio Jordão. Vai erguer um monumento no meio da passagem, no meio do rio, e um fora do rio. Porém, o monumento que é erguido no meio do rio, quando as águas da correnteza voltam ao normal, é submergido. O altar, aquele monumento que foi erguido, é submergido pela água. Porém, quando na época da seca, quando o rio abaixava, aquele altar estava exatamente no meio e era possível ver aquele altar. Mas na época da colheita, época da cheia, aquele altar era submergido pelas águas. Mas tinha também o altar, né, do altar do lado de fora, né, do rio, ali bem na margem do rio. Bem na margem do rio também tinha um altar. Foram levantados 2 altares para a memória do povo e para que a descendência viesse a saber o milagre que Deus fez. É para isso que esse foi o propósito da construção dos 2 monumentos, dos 2 altares. E isso no capítulo 4 vai revelar. Mas vamos ler. Versículo 1. Vamos orar, né? Vamos orar. É importante nós orar antes de ler as escrituras, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, esperando uma brechinha aí para nos atrapalhar. Mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que tem um anjo aí ao seu lado. Eu creio que tem um anjo aqui ao meu lado, me guardando, me protegendo. Amém? Verso 1. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, rendo graças a Ti porque Tu és bom. Peço a Ti, Senhor amado, sabedoria e entendimento da Tua palavra. E que o Teu Espírito venha nos encorajar, nos impulsionar, nos ensinar, trazer a existência em nossas vidas. A Tua palavra. A Tua palavra precisa ser real no nosso dia a dia. Então nos dê esse privilégio, essa graça
de podermos ser praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes, porque os ouvintes é aqueles que apenas ouvem e não colocam em prática, é semelhante ao homem que edifica a tua casa sobre a areia, mas aquele que ouve a tua palavra é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha. Pode vir tempestades, os rios podem subirem, ventos, problemas, dificuldades, mas a sua casa permanece para sempre, porque está firmada na rocha. Graças ao Senhor, graças ao Senhor. Vamos lá, irmãos. Verso 1. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até o dia de hoje. É interessante, então, que o altar seria levantado no meio do Jordão. Na época da cheia não era possível ver, mas na época em que o rio secava, era possível ver. E os filhos perguntariam para os seus pais: o que significa este monumento no meio do rio? E o que significa este monumento na margem do rio? E os pais ensinariam: a arca da aliança do Senhor passou pelo rio Jordão e as águas pararam. O rio cessou de fluir. É um milagre extraordinário, principalmente porque na época a qual esse fato ocorreu, era a época da cheia do rio, era a época da colheita. Então, é milagre. Não tem como você vai na beira do rio, você vai ver a correnteza, né? As águas correndo. E aí, de repente, parar. E é interessante que vai parar de um lado, do outro ela vai amontoando, como se fosse uma parede, ela vai erguendo, vai subindo, 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 aí fica uma parede de água, vazio, foi um milagre parecido com a abertura do Mar Vermelho, porém, na abertura do Mar Vermelho, as águas foram divididas e levantaram-se. Aí ficou uma muralha de água, do lado esquerdo e do lado direito. Já no caso do Rio Jordão, apenas do lado esquerdo, foi subindo, 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 até eles atravessarem a outra margem do rio. Milagres. Milagres não se explica, apenas se experimenta, se presencia e glorifica a Deus. É muito gratificante você participar de um milagre, você ser o milagre, né? Vamos lá, no versículo 10, o Rio Jordão vai voltar a fluir.
Normalmente, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. Como que o Senhor faz? Como que o Senhor fez Josué se tornar um grande líder? Através da manifestação do poder dele. Quando Deus manifesta o teu poder, milagres acontecem. E isso só aconteceu porque Josué estava à frente do povo. Então, o que dá a aprovação no ministério de um homem ou de uma mulher, de um líder, é os milagres. Os milagres sinalizam, os milagres testificam de que aquele homem, aquela mulher foi escolhido por Deus para liderar um povo. Então, a nossa oração nesses dias era que Deus realize milagres, realize sinais, porque os sinais apenas testificam de que realmente você é um escolhido de Deus. Que sinal Deus realizou na tua vida? Que milagre, que livramento, que provisão. Eu recebi milagres, provisões, manifestações de Deus. Testificaram de que Deus era na minha vida, que Deus é na minha vida e que Deus será na minha vida. Deus precisa ser em tua vida. Eu me lembro de uma tarde de domingo, foi testificado, foi testemunhado. Deus, através da minha vida, realizou um milagre, uma cura de um câncer, de uma senhora. Foi bem no início do ministério, eu tive esse privilégio de ser essa ferramenta na mão de Deus. E o milagre aconteceu e esta irmã foi um médico, fez os exames, refez os exames, foi constatado um milagre. Isso é gratificante, porque você é um homem falho, pecador, e Deus te usa para operar milagres. Isso marcou o ministério, tanto é que após esse ocorrido, o ministério cresceu, fluiu, foi bênção. Tem sido bênção. Vamos lá. No versículo 15, o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do rio, do leito do rio, e pisaram em terra seca, a água do rio Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do 11º e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu um monumento com 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem
como fez com o Mar Vermelho quando secou, até que todos nós tivéssemos atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. O temor a Deus sempre vem, temor a Deus após o milagre. Porque aos olhos humanos é impossível aquele milagre acontecer. Mas quando acontece o milagre, o temor do Senhor invade os nossos corações. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma mulher sábia? Você quer ser um homem sábio? Tema a Deus. Porque é o princípio da sabedoria. E é interessante nós ver que aquele monumento marcou a história de Israel de gerações em gerações. Aquele monumento serviria de uma lembrança, de uma recordação, de um testemunho, de um fato que ocorreu, que foi um milagre. Foi para isso que serviria aqueles monumentos. Quando todos os reis amorreus ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Olha só, os reis dos amorreus, os reis dos cananeus vão ouvir falar o testemunho de como Deus agiu, eles vão perder o ânimo, eles vão ficar com medo. E Deus aproveita o medo do inimigo para destruí-lo, para encorajar o povo. Israelitas, prestem atenção. Os inimigos estão todos com medo por causa dessa manifestação do poder de Deus. Então, o medo traz uma deficiência. O medo te deixa fraco. O medo te deixa vulnerável. Então, tome cuidado. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Não deixe que o desânimo tome conta do teu coração. Você passar por um momento de desânimo é uma coisa. Agora, você viver desanimado é terrível, te deixa fraco, te deixa imune, não te deixa imune, né? Porque uma pessoa imune, ela está protegida, mas te deixa frágil, suscetível a um ataque do maligno. E é terrível isso. É terrível quando o maligno olha para você e encontra uma brecha. Então o medo e o desânimo abrem uma grande brecha para o inimigo te atacar. E o inimigo, ele não perde tempo, irmãos. Ele não perde tempo. Ele só vai atacar quando ele vê uma fraqueza em você. Quando ele consegue enxergar um ponto fraco. Por isso que nós devemos sempre estar aos pés do Senhor e confessando ao Senhor as nossas fraquezas. Compartilhando com Cristo a sua fraqueza, ele te reveste de poder e glória e o mal não consegue te tocar. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas, que foi uma geração que nasceu no deserto, irmãos. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíam haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra,
quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Ali foi um lugar de uma aliança com Deus. Aqueles homens precisavam fazer uma aliança com Deus. E a aliança com Deus no Antigo Testamento era a marca no prepúcio do órgão genital masculino. Era cortado aquela pele, né, do órgão genital, e serviria de uma marca. Era uma marca que separava os homens de Deus com os homens de outras nações. Aqueles homens eram marcados em seu corpo, recebia essa marca em seu corpo e apontava e sinalizava que ele pertencia ao Senhor. Hoje nós vivemos o tempo da graça e a marca que nós temos é gravada em nossos corações. Não é mais na nossa pele, é no nosso coração, marcada pelo Espírito de Deus. Quando ele entra em nossa vida e começa a atuar, ele marca o nosso coração com a presença dele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Louvado seja Deus. Versículo 10. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer no 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. E a terra de Canaã era abençoada, produzia leite e mel com fartura. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: Você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: Na verdade, cheguei agora. Eu sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: Que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. Josué vai ter a mesma experiência que Moisés teve. A diferença de Josué para Moisés é que Moisés ele vai olhar para a sarça, vai ver a sarça sendo ali o fogo sobre a sarça e o fogo não consumindo a sarça. Uma estranha visão ele vai ter e vai ouvir a voz do Senhor no meio da sarça. Agora Josué vai ver um homem vestido, provavelmente com uma farda, porque aquele é um comandante do exército, então era uma roupa especial, né? Cada exército de cada nação, né? O exército de cada nação tem sua farda, sua roupa apropriada. E aqui nós estamos vendo que ele vai ter essa visão, ele vai ver esse homem com a espada na mão, talvez vestes brancas, bom, não sei. A Bíblia não relata as vestes como eram, os detalhes, mas era um comandante, tinha uma espada na mão. E essa visão que ele vai ter, esse encontro que ele vai ter nada mais, nada menos com
Jesus Cristo. É uma visão que ele vai ter, é um encontro real que ele vai ter com a pessoa de Jesus Cristo. Claro que aqui Jesus Cristo está vestido de glória, e está ele vem nos falam, né, que ele vem, é uma forma de se manifestar, teofania, é uma forma de Jesus vir como um anjo, né, porque ainda ele não tinha vindo como homem, e sim como anjo, vestido de glória. E ele vai ter essa experiência, então, com esse comandante, que é o próprio Deus, o próprio Cristo. Os portões no capítulo 6, Josué obedece, tira as sandálias, está pisando na terra santa, está tendo um encontro com Deus, vai receber instruções do Senhor. E aqui no capítulo 6, Deus vai dar estratégia para Josué na batalha contra Jericó. Vamos lá. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Os habitantes de Jericó tinham medo dos israelitas. Então havia uma vulnerabilidade que Israel precisaria focar nessa vulnerabilidade, nesse medo. Eles estavam vulneráveis. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhes entreguei Jericó, seu rei e todos seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas, quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Interessante que nós vamos ver, né? Como assim os muros vão cair? Nós vamos dar uma volta durante 6 dias. No 7º dia vamos dar 7 voltas em silêncio. Como assim? Que manifestação é essa, a qual nunca vimos? Que manifestação do poder de Deus sobre as coisas que o homem construiu? Porque era uma edificação que o homem fez, uma fortaleza que o homem levantou, uma cidade que o homem construiu. E Deus tem poder também sobre essas estruturas levantadas pelos homens. Esta manifestação de poder nós não presenciamos. Nós vimos Deus manifestar o seu poder na sua criação, mas na criação do homem ainda não. Era uma novidade para Israel esse milagre, mas os israelitas precisavam ser obedientes ao Senhor. No versículo 6, Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam a trombeta diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor irá atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito. Não soltem o grito de guerra. Não diga palavra alguma até que eu lhes dê ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e, mais uma vez, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas e chifres de carneiro marcharam.
Imagine o som, o ruído que isso proporcionou para os habitantes de Jericó. Ouviram pisadas e som de trombetas, mas não ouviram sequer um grito de homens do exército gritando. Não ouviu sequer uma palavra sair. Apenas o som de pisadas, de uma marcha e trombetas soando. Isso se repetiu durante 7 dias. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No segundo dia marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. Durante 6 dias marcharam ao redor da cidade de Jericó. Marcharam e tocaram trombeta. Os homens armados à frente, os sacerdotes primeiro, 7 sacerdotes tocando as trombetas, o exército com soldados, com soldados armados e a Arca da Aliança. Olha só que interessante. Aí no 7º dia os israelitas se levantam de manhã e marcham ao redor da cidade como haviam feito antes. Mas dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Aí o inimigo não entende mais nada. Já estava apavorado com medo. E de repente tem essa visão, essa experiência de ouvir, porque a fortaleza era muito alta, os muros eram muito altos, então não dava para ver nada, apenas ouvir. Você ouvir alguma coisa, um ruído e não ver, te causa medo. Mais medo ainda, mais pavor ainda, né? Imagine você se levanta na madrugada, vai lá no banheiro e escuta um som, um ruído vindo do quintal da sua casa. Você vai ficar alerta. E aí quando você olha e não vê nada, te causa medo, te causa um receio. Opa, peraí, que barulho foi esse? Não estou vendo nada. E o barulho se repetindo durante 7 dias, amigos. E no último dia por 7 vezes, seguida, consecutiva. Eles estavam apavorados, muito com medo, e isso causou uma fraqueza no exército de Jericó. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Então quer dizer, ia ser destruído totalmente. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem, olha só a ordem de Deus. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som da trombeta, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia dentro dela, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então, os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade, tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Fora do acampamento de Israel. Ela não morou dentro, ela não fez parte ali do meio, foi para fora do acampamento. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor.
Quer dizer, o ouro, a prata, o bronze e o ferro seria destinado para o tesouro da casa de Deus. Isso nos faz uma alusão às primícias, né? As primícias. O primeiro sempre é de Deus. O primeiro sempre é de Deus. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. Ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho, lançará o alicerce, à custa de seu filho mais novo, colocará seus portões. Assim o Senhor estava com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra. Se espalhou por causa da manifestação de Deus. Se Deus manifesta através de minha vida, lógico que meu nome vai ser espalhado. Josué, o que aconteceu com Josué? Deus agiu na vida dele. Deus agiu através dele. E é assim que Deus trabalha. Amém? Glória a Deus. Por hoje é só. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta para dar continuidade nesse plano de leitura. Estamos aí lendo o livro de Josué. Um livro magnífico, uma história bela, maravilhosa, que Josué, ele compartilha conosco. A vivência dele, o que ele viveu, ele compartilhou. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus te abençoe. É muito gratificante poder compartilhar com vocês esta leitura. É uma leitura e procurando sempre entender o que Deus quer revelar para nós, né? Buscando o entendimento do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, queridos. Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta.